Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa aula sobre o uso do laser na auriculoterapia. Antes de começar propriamente a aula, eu gostaria de me apresentar rapidamente. Eu sou a Larissa, sou fisioterapeuta, sou pós-graduada em medicina chinesa. Durante 17 anos da minha vida, eu dei aula em pós-graduação de medicina chinesa. Também fiz um master ibero-americano em medicina chinesa em Mochabustão pela Faculdade de Yunnan e Tarragona, da Espanha. E, na verdade, essa história da minha vida é que me conduziu a ser hoje a responsável pela escola Nogier desde 2014. Então, justamente porque eu dava aula, né, na pós-graduação de medicina chinesa, é que eu tive a oportunidade de levar um primeiro grupo de brasileiros para fazer uma formação que, a princípio, eu achava que ia ser rápida, de auriculoterapia em Lyon, na França, junto com o Dr. Rafael Nogier. E nessa ocasião, então, eu primeiro conheci o que é a auriculoterapia, que até então eu achava que eu conhecia, mas eu descobri que não. E eu comecei, então, a escola Nogier. E desde então eu me dedico totalmente ao ensino da auriculoterapia. Sendo assim, eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre o uso do laser na auriculoterapia. Mas antes da gente começar a falar sobre o laser, eu gostaria muito de falar sobre a auriculoterapia. Então, na área da saúde, eu acredito ser imperativo que nós utilizemos sempre palavras adequadas para entender um conceito. Por quê? Porque para a gente explicar um termo, é muito importante que a gente tenha muito claro qual é a sua definição. E isso faz com que aconteça uma grande confusão em se tratando de auriculoterapia. Então, esse termo, ele foi criado pelo Dr. Paul Nogier através da união de dois radicais, aurícula do espanhol e terapeuem do grego. Isso é importante salientar porque não existia essa palavra antes da criação dela, através então dos estudos do Dr. Paul Nogier, que aconteceu a partir do ano de 1951. Então agora vamos definir o que é auriculoterapia. Então, a auriculoterapia é um método moderno de diagnóstico e tratamento baseado nas propriedades reflexas da orelha e que respeita uma somatotopia auricular. Método esse criado pelo Dr. Paul Nogier, aqui está uma foto dele, né, em 1951. Então, aqui a gente começa, então, separar e tentar elucidar uma confusão que existe, principalmente em se tratando da medicina chinesa, com relação ao uso da orelha como um meio terapêutico. E é importante a gente utilizar justamente a definição do que é a auriculoterapia para mostrar, inclusive, a sua origem. Então, como a definição diz, a auriculoterapia é um método moderno de diagnóstico e tratamento. Ela é moderna porque ela é justamente da nossa época. Ela nasceu em 1951 e tem agora 71 anos de vida. Completou, né? 71 anos de vida, de existência. Seguindo aqui a própria definição, já falamos que ela é um tratamento baseado nas propriedades reflexas da orelha. Quando a gente fala da palavra reflexo, automaticamente já vem na nossa cabeça o sistema nervoso central, principalmente, que é onde acontece o entendimento do que é o reflexo. E o conhecimento do sistema nervoso central na nossa medicina, na medicina moderna, na medicina hipocrática, aconteceu em meados dos anos 1846. Então, antes disso, não se sabia exatamente como que acontecia as funções, né, neurológicas. Isso foi estabelecido a partir de mais ou menos 1846. Então, quando a gente fala que a gente está lidando com uma metodologia baseada em propriedades reflexas, ela não pode ser considerada milenar. E a auriculoterapia não é milenar. Ela é uma metodologia que nasceu justamente da busca desse médico que tem uma característica interessante.
da história dele, que faz parte, essa característica faz parte da criação da auriculoterapia. Então, o Dr. Paul Nogier, apesar de ter vindo de uma família de médicos, o pai dele, inclusive, era professor de medicina da Universidade de Lyon, ele decidiu na juventude dele que ele não seria médico. Ele resolveu fazer a faculdade de engenharia, desviando aí de uma certa tendência familiar que o influenciava, né? E ele disse, não, vou fazer engenharia. E ele fez a faculdade de engenharia. Mas acontece um evento na vida dele que na sequência da vida não teve grande importância, mas naquele momento teve uma grande importância. No final da faculdade de engenharia, ele adoeceu. Ele adoeceu e precisou de cuidados médicos importantes, chegou a ficar acamado durante um período. Como eu disse, isso não trouxe nenhuma sequela, nenhuma repercussão na vida futura dele, mas trouxe um momento de reflexão. E ao ser tratado, ao necessitar, né, de um tratamento de certa forma importante, ele muda a visão dele sobre a medicina, ele muda a visão dele até mesmo sobre a história da família dele, ele passa a admirar, né, a profissão do pai dele, e ele resolve então fazer medicina. E isso é uma característica muito importante, como eu disse, da vida dele, e nós vamos entender mais sobre isso até nessa aula de hoje. Nós vamos entender o quanto foi importante o fato dele ter sido engenheiro antes dele ser médico. Então, ele sai da faculdade de medicina com uma visão muito diferente da própria medicina, que na época, aí em meados dos anos 40, ela tinha uma busca muito grande, e até hoje a nossa medicina ocidental a gente pode considerar dessa maneira, de encontrar a molécula anti alguma coisa, né? A medicina naquela época e até hoje, ela soluciona os problemas patológicos através da bioquímica. Então, a molécula anti-álgica, a molécula anti-inflamatória, e assim sucessivamente. Mas o Dr. Paul Nogier, por ele ser um engenheiro, ele tinha uma necessidade de encontrar na medicina a visão das variáveis da física que rege o conhecimento da engenharia. E por conta disso, ele começa então a se interessar e a pesquisar outras visões da saúde do homem. Então, ele se interessa, sim, pela própria medicina chinesa, a qual ele aprende autodidaticamente. Por que autodidaticamente? Porque naquela época dos anos 40, não é como os dias de hoje. Olha o quanto isso evoluiu, né? Hoje você provavelmente está na sua casa, no conforto da sua casa, assistindo uma aula sobre o uso do laser na auriculoterapia. Nos anos 40, para se aprender uma metodologia nova, praticamente não se existiam cursos fáceis, né, de fácil acesso, e você precisava ser meio que um estagiário de um grande conhecedor daquilo. Por isso, o Dr. Paul Nogier aprendeu autodidaticamente o que era a medicina chinesa. Ele se interessou também, por exemplo, pela homeopatia, justamente porque na homeopatia diz que existe uma questão que não respeita necessariamente a química propriamente dita. E isso interessava muito a ele. Ele também se interessou pelas terapias manuais, pela origem aí envolvendo até mesmo a osteopatia, que também traz uma visão diferente. Ou seja, ele era um médico que tinha uma busca, a busca de encontrar variáveis da física na saúde, na medicina. E com esse olhar minucioso que ele tinha dos seus pacientes, foi que aconteceu um fato fortuito em 1951, que marca o ano do nascimento da auriculoterapia. Um belo dia, um paciente bate na porta dele, né, agenda uma consulta, vai procurá-lo, por uma razão desconhecida, né, para a história, mas ao o Dr. Paul Nogier colocá-lo na maca para fazer a avaliação desse paciente, que ele tinha a fama, né, de fazer realmente uma avaliação muito minuciosa, ele observa na orelha desse paciente uma pequeníssima marca, uma marquinha vermelha.
E ele pergunta para esse paciente, mas o que é essa marca aqui? E o paciente responde, ah, não, isso aqui não é nada. Isso aqui eu tinha uma dor ciática que medicação nenhuma resolveu, médico nenhum resolveu. E alguém me indicou uma senhora lá em Marsella, e eu fui até lá, e ela fez essa queimadura aí, e resolveu a minha dor. E o Dr. Ponnongi fala, resolveu a sua dor? Ele fala, sim, resolveu a minha dor. Bom, para ele, que já tinha esse olhar, essa informação foi muito surpreendente. Ele guarda essa informação. Mas, depois de 15 dias, mais ou menos, um outro paciente que não tinha nenhuma ligação com o primeiro, que foi procurá-lo por outra causa qualquer, deita na maca, quando ele vai avaliar, ele faz uma avaliação minuciosa, um exame físico detalhado, e quando ele chega na orelha, tinha uma marquinha muito parecida com desse outro paciente de 15 dias atrás. E quando ele pergunta, esse paciente fala exatamente a mesma coisa. É importante salientar que a dor ciática, até os dias de hoje, é uma dor muito difícil de ser cuidada, de ser resolvida pela nossa medicina tradicional. Imagina na década de 50, onde a medicação, o volume de medicação, a opção de medicação que a gente tinha naquela época era muito menor e muito menos controlada no sentido de fazer efeitos direcionados do jeito que todo médico gosta de ter. Então aquilo chama muito a atenção dele e ele simplesmente começa a analisar. Será que esse ponto é um ponto geral para tratar qualquer tipo de dor? Da onde é que vem essa correlação? Porque ele já sabia, por ele conhecer autodidaticamente a medicina chinesa, que não existe nenhum meridiano na orelha. E ele sabia também, por ele ser médico, que não existe nenhum nervo que saia diretamente da orelha e que vá até a região lombar, onde é a causa da dor ciática. Então, por uma relação de experiência que ele já tinha, né, ele começa a testar esse ponto em tudo e qualquer dor que aparece. Toda e qualquer dor que aparece. E aí ele observa que esse ponto só respondia quando a dor era na região lombar. Então, aqui, voltando para a definição que eu acabei de passar para vocês, a gente fala, né, que a auriculoterapia é um método moderno de diagnóstico e tratamento baseado nas propriedades reflexas da orelha e que respeita uma somatotopia auricular. Somatotopia essa descoberta pelo Dr. Ponnongi em 1951. Mas o que é importante que a gente se localize, né, é que, apesar da auriculoterapia realmente ter nascido em 1951, ela não estava completa em 1951. E aqui eu queria trazer uma cronologia para a gente dar seguimento no nosso entendimento, e essa cronologia vai nos ajudar, inclusive, a entender como é que aconteceu a versão na medicina chinesa. Então, em 1951, o Dr. Ponnongi, com essa busca na cabeça, começa a testar esse ponto que ele suspeitava ser um ponto de ação em dor no geral do corpo, através do primeiro pilar da auriculoterapia, que nasce junto com esse conceito, que é a detecção de pontos. Então, como engenheiro que ele era, ele elabora um primeiro palpador. Ele pega justamente uma caneta Bic, né? Tira o cartucho da caneta Bic, adapta uma mola para que ele tivesse sempre a mesma base de avaliação em todos os pontos que ele fosse avaliar e coloca, então, uma ponteira para que, através dessa mola, ele soubesse que ele sempre estava exercendo a mesma pressão em toda a orelha quando estava avaliando a existência de um ponto. E ele faz isso durante 5 anos da vida dele. Até que, em 1956, ele tem o primeiro esboço de uma cartografia auricular. O primeiro esboço, ou a primeira cartografia da humanidade. Ninguém tinha feito esse tipo de estudo. Ao ele ter delineado isso,
ele mostra esse estudo para um grupo de médicos que ele reunia de tempos em tempos, justamente para tentar satisfazer essa busca diferenciada de encontrar novas respostas para velhas perguntas da medicina. E então, ele fala para esses colegas, né? Fala, olha, o que eu venho estudando há 5 anos, eu consegui analisar que existe uma correlação somatotópica na orelha, especialmente com relação à dor. E por conta disso, existia nesse grupo um médico muito conhecido, especialmente dentro da evolução dos estudos da medicina chinesa, que era o Dr. Niboye. E o Dr. Niboye, ao verificar esse estudo do Dr. Paul Nogier, fala para ele, você precisa fazer uma explanação, uma palestra sobre isso no próximo congresso que vai acontecer de medicina chinesa em Marsella. O Dr. Paul Nogier, a princípio, pensa que não, que o estudo dele ainda não estava totalmente delineado, mas ele é convencido de ir e ele vai. Então, ele faz essa explanação, essa palestra sobre essa busca dele, sobre essa criação que ele estava tendo, né, a partir dali. E ele, então, não sabia, mas naquela plateia tinha um outro médico alemão que era proprietário de uma revista que tinha uma publicação, tanto em Xangai quanto na própria Alemanha. E esse médico que ficou assim bastante surpreendido com essa palestra do Dr. Paul Nogier pede para ele a autorização de traduzir esse artigo, tanto para o alemão quanto para o chinês. E é assim que, mais ou menos em 1957, a China conhece pela primeira vez um método de tratamento que justamente utilizava a orelha para se tratar. Você pode estar pensando agora que até mesmo aquele pontinho queimado lá que o Dr. Paul Nogier aprendeu, né, que ele viu no paciente, que aquilo poderia já ser o início da auriculoterapia. Mas entenda, o fato de existir a citação de um ou outro ponto, porque até mesmo Hipócrates fazia isso, e essa é a raiz, se tiver alguma raiz antiga, né? Essa é a raiz, foi Hipócrates que recomendou a cauterização no corpo para a solução de dor, e que essa cauterização, a princípio, era feita em loco dolente, ou seja, no lugar da dor, e muito provavelmente para não queimar o rosto de um paciente que tinha enxaqueca, por exemplo, começou-se a utilizar a orelha como proximidade, e o que se acredita é que num determinado paciente, esse paciente deveria ter uma dor ciática ao mesmo tempo que uma enxaqueca, e que foi solucionada pelo tratamento dessa cauterização na orelha. Então, isso não é auriculoterapia. Isso foi, sim, a raiz de onde poderia se utilizar a orelha, né, pelas influências próprias de Hipócrates, né? Então, é bastante interessante a gente entender que, primeiro, o Dr. Paul Nogier ficou instigado com essa possibilidade, ele faz um primeiro estudo onde ele delineia uma primeira cartografia, ele faz isso e escreve um artigo em 1956, esse artigo, então, vai para a China, onde, então, em 57, é conhecida esse método de tratamento através da orelha. Mas o Dr. Paul Nogier não para aí, ele continua os estudos dele, porque nessa cartografia ele observa que existiu uma falha em se tratando de disfunções orgânicas. Ele conseguia uma precisão muito importante quando ele estava lidando com dor, mas essa precisão e até mesmo o resultado não era o mesmo quando ele lidava com outros tipos de disfunção orgânica. E essa possibilidade, então, esse dilema foi resolvido quando ele, através da influência da pesquisa do Dr. Niboye, que eu acabei de citar, na medicina chinesa, sobre a detecção elétrica de pontos. Mas o Dr. Paul Nogier, como engenheiro que também era, verifica que aquela detecção simples encontrada pelo Dr. Niboye não era suficiente para a orelha. E ele, então, faz um estudo e ele elabora um detector específico para o uso da orelha, que é, então,
definido, né, em 1963. Então, em 1963, nós temos definido o primeiro pilar da auriculoterapia, detecção de pontos. Detecção essa que é feita através de palpação de pressão e de detecção elétrica de pontos, cada uma com a sua função específica e uma não substitui a outra. Através disso, ele continua a estudar, porque a gente poderia pensar, bom, agora então ele conseguiu delinear totalmente um mapa. A gente tem um mapa de 1965, que foi uma atualização já baseado nesse conceito, e ele não parou aí. Ele continuava a estudar qual era a relação orgânica que acontecia depois de um estímulo na orelha. E não somente um estímulo qualquer, ele justamente variava esse estímulo entre vários tipos de sensibilidade que o paciente poderia ter, como frio, calor, tipos de materiais da própria agulha, para ver se o corpo respondia de uma maneira diferente. E ele, fortuitamente também, ou seja, sem ele esperar, um dia ele estava fazendo esse teste e também estava segurando o pulso radial do paciente. Ele fazia alguns testes interessantes, ele também estava observando que existia uma diminuição da força muscular, dependendo de onde ele aplicava, né, o ponto na orelha. Então, ele tinha várias linhas de pesquisa, sempre fazendo essa correlação reflexa, sempre querendo entender um pouco mais disso. E como eu estava dizendo, fortuitamente, em 1968, ele observa uma reação diferente no pulso radial de um determinado paciente, que ele começa a repetir sucessivamente e verificar que aquilo era realmente um fenômeno que, num primeiro momento, ele chama de reflexo aurículo cardíaco, com a sigla RAC. Contudo, ele continua estudando, por quê? Porque, na verdade, existe um reflexo óculo-cardíaco. Esse reflexo já é descrito na medicina. E ele fez uma correlação com essa alteração que ele observou no pulso através da orelha. Então, ele pensou que fosse um reflexo entre a orelha e o coração. E logo em seguida, pouco tempo depois, ele observa que foi um erro, que não é isso que acontece. Não é um reflexo e não acontece entre a orelha e o coração. Por conta disso, depois de um certo tempo, um outro aluno dele, o Dr. Pierre Magnan, sugere que o nome, que o termo fosse mudado e que tivesse uma sigla em inglês. Então, ele chama de sinal vascular autonômico, que em inglês, né, vira Autonomic Vascular Signal. Então, a gente chama normalmente de VAS, essa sensação diferenciada aí que o Dr. Paul Nogier observa. E aí, o que ele começa a fazer? Ele começa a utilizar justamente esses recursos diferenciados, esses testes entre frio, calor, tipo de material, pressão, e etc., etc., para ver como é que esse sinal vascular reagia. E o que ele chega, então, a concluir, né, é que o sinal vascular realmente tinha uma resposta muito mais nítida, muito mais facilmente perceptível quando ele estimulava a orelha com luz. Então, é por causa disso que eu estou aqui falando com vocês sobre o uso do laser na auriculoterapia. Porque em 1970, 72 mais ou menos, o Dr. Paul Nogier observa que esse sinal vascular, que é considerado o segundo pilar da auriculoterapia, ficava muito mais facilmente perceptível ao estimular o corpo através de luz. E ele, então, começa a desmembrar essa luz, porque ele começou a fazer esse teste, a princípio, com a luz branca, e como engenheiro que ele era, e eu falei que ia ser importante essa parte da história, agora vocês vão entender por quê, ele sabia que a luz branca era uma junção de várias frequências. E ele começa a estudar essas frequências de 0 a 1000 Hz, para verificar quais delas é que trazia uma resposta que influenciava esse sinal vascular. Então, ele estuda isso durante um bom tempo e em 1976 ele consegue, então, definir
o terceiro pilar da auriculoterapia, que são as frequências de Nogier. Então, retomando, né, a história das frequências de Nogier, que é o motivo pelo qual eu estou aqui conversando com vocês, ao descobrir o sinal vascular, sigla VAS, ele começa então a verificar a reação orgânica a diferentes estímulos feitos em pontos detectáveis da orelha, com frio, calor, tipo de material, até que ele começa a estimular esses pontos com a luz branca. E isso faz um grande marco nessa pesquisa. Ele verifica, então, que esse sinal vascular era muito mais nítido ao estimular os pontos com luz, e ele começa, então, esse estudo dele, dessas frequências isoladamente, de 0 a 1000 Hz. Aí nós estamos falando de um período de estudo do Dr. Paul Nogier, dos finais dos anos 60, né, aí considerando que o sinal vascular ele consegue definir mais ou menos em 1968, ele publica, né, informação sobre o sinal vascular no primeiro livro, em 1969, o primeiro livro da história da humanidade sobre a auriculoterapia, que se chama Tratado de Auriculoterapia, é um livro que não está mais em edição, talvez, se vocês tiverem curiosidade, buscar em sebos, né? Não tem tradução em português, mas você poderá encontrar, ver, né, uma capa ocre que ele tem, e que foi um marco também para a história do estudo da auriculoterapia. E em 1976, ele já tinha, então, definido, né? Ele já tinha conseguido definir quais frequências desse estudo de 0 a 1000 Hz que tinha realmente uma influência na auriculoterapia. Então, ele isola essas 7 frequências graças à reação isolada que elas tinham em determinadas zonas específicas da orelha. Para estas frequências, ele deu o nome de frequências de Nogier. E sempre que eu falo de frequências de Nogier, eu sempre faço um agradecimento por ele ter denominado como frequências de Nogier. Porque vocês percebem agora, mais uma vez, como quando a gente define uma palavra correta para uma determinada função, para um determinado uso na área da saúde, tudo fica muito mais alinhado. Então, o fato dele ter realmente batizado essas frequências que ele encontra como frequências de Nogier faz com que elas sejam realmente algo de uso exclusivo da auriculoterapia. Então, as frequências de Nogier, essas 7 primeiras, ele dá, então, o nome de frequências A, B, C, D, E, F e G, simplesmente para facilitar aí com as letras sequenciais do alfabeto, né? Então, ele encontra 7 frequências que respondem a 7 zonas específicas da orelha, que por consequência responde a 7 zonas específicas do corpo, e ele denomina então de frequências A a G, né? A, B, C, D, E, F e G. E isso foi assim até 2006. Então, se conhecia, né, 7 frequências de Nogier até 2006, porque em 2006 o filho dele, o Dr. Rafael Nogier, o mentor da escola que eu sou responsável hoje, como eu disse na minha apresentação inicial, ele estava pesquisando uma reação frequencial de um determinado paciente e ele observa uma falha orgânica, uma falha porque existia uma zona específica que não respondia a frequência nenhuma. E isso não era uma falha relacionada aos pilares anteriores, não estava correlacionado ao sinal vascular e nem à detecção de pontos. Essa falha, essa zona que tinha uma falha frequencial, realmente era uma área específica da cabeça que não respondia a nenhuma frequência. Ao ele observar isso uma primeira vez, ele achou que poderia ser algo exclusivo da patologia daquele paciente que ele estava tratando. E ele resolve, então, aplicar isso em todos e quaisquer pacientes que apareciam no consultório dele. E ele observou que isso era uma verdade. E aí ele observa também em pessoas saudáveis, e ele verifica que esse fenômeno também se repetia. Então, ele confirma, né,
que existia uma zona frequencial que não tinha ainda sido descoberta, e ele consegue, então, verificar que essa zona é o que hoje a gente chama da zona L, que responde à frequência L. Então, desde 2006, as frequências de Nogier são 8. Aquela sequência que o Dr. Paul Nogier tinha descoberto, de A a G, mais a frequência L, que o Dr. Rafael Nogier descobre em 2006. E esse conhecimento é o conhecimento que é parte, né, do terceiro pilar da auriculoterapia. Quando eu falo em pilar, eu estou falando de algo que é obrigatório dessa prática. Um pilar não é opcional. Não é opcional o uso da detecção de pontos. Não é opcional o uso do sinal vascular, assim como não é opcional o uso das frequências de Nogier em se tratando de auriculoterapia. Então, o que isso tem a ver com laser, né? O que tem a ver é que existem formas de se aplicar às frequências de Nogier terapeuticamente. Uma primeira forma, que não condiz a este estudo que nós estamos fazendo hoje, é uma forma através de corrente elétrica. Quando a gente está falando de uma frequência, a gente sabe que essa frequência pode ser oferecida através de alguns formatos. Um primeiro formato é corrente elétrica. E um outro formato é através de estímulos luminosos. E esse sim, aí encaixa, né, o uso do laser que nós temos também dentro através da auriculoterapia. Então, para a gente utilizar as frequências de Nogier na auriculoterapia, nós precisamos conhecer a função orgânica de cada frequência. É importante que a gente entenda o que aquela frequência causa no organismo para que a gente faça uso dela terapeuticamente. Então, quando eu opto por utilizar, por oferecer, né, as frequências de Nogier através do laser, eu preciso conhecer o que é que este estímulo vai causar no paciente. Então, algumas informações importantes que a gente precisa ter quando a gente quiser trabalhar com a auriculoterapia e também quando a gente quiser associar na auriculoterapia o uso do laser. Primeira coisa, o laser não substitui as agulhas, porque ele não gera nocicepção. O laser não é um estímulo doloroso. Acredito que todos vocês sabem disso, né? Quando a gente tem uma luz incidindo no nosso corpo, a gente não sente dor. Então, por conta disso, o laser não é capaz de substituir a agulha. Não é possível que você faça uma auriculoterapia única e exclusivamente só com laser. Da mesma maneira, as agulhas, por sua vez, não conseguem gerar a especificidade que as frequências de Nogier têm, principalmente do ponto de vista etiopatogênico. Então, as agulhas também não substituem o laser, ou, no caso, as frequências de Nogier através de um estímulo luminoso, como é o caso do laser. Então, ambos os estímulos são extremamente necessários na correta execução da auriculoterapia. Essa é uma informação extremamente importante. Outra informação importante que eu gostaria de trazer para vocês é o estudo que o Dr. Paul Nogier fez para justamente delinear quais eram essas frequências. Essa imagem que vocês estão vendo agora é justamente o resultado final de anos, né, de estudo, onde ele conseguiu delinear as zonas frequenciais da orelha. Essas zonas frequenciais da orelha são referência em pessoas saudáveis. Estas zonas não são a forma de se utilizar as frequências de Nogier em formato terapêutico. Eu não coloco a frequência B na zona B, a frequência C na zona C. Não é assim que a gente trabalha com laser na auriculoterapia. Uma outra informação importante em se tratando de laser é com relação aos lasers de luz contínua. Nós não utilizamos laser de luz contínua na auriculoterapia. Nós utilizamos as frequências de Nogier.
E as frequências de Nogier, então, são essas, que têm um número exato, elas não são arredondadas. E esse foi um grande problema que nós vivenciamos, principalmente aqui no Brasil, em se tratando de equipamentos. Nós não tínhamos equipamentos de qualidade, respeitando, né, a evolução dos estudos das frequências de Nogier, como aconteceu nas mãos do Dr. Paul Nogier. Então, frequência de Nogier, ela tem um número exato e isso faz diferença no nosso resultado final. A frequência A é uma frequência de 2,28. A frequência B é uma frequência de 4,56 Hz. Frequência C, 9,12. Frequência D, 18,24. Frequência E, 36,5. Frequência F, 73. G, 146 e frequência L, 276 Hz. É importante a gente entender isso, porque é sim um grande marco o aparelho que nós temos da DMC, ou ACP da DMC, que traz essas frequências da maneira correta, né? E ainda alguns outros detalhes, eu vou falar um deles já já para vocês. Então, para a gente, como eu estava dizendo, se eu não vou usar as frequências da forma que esse estudo, né, chega nessa cartografia de zonas frequenciais que o Dr. Paul Nogier fez, se eu não vou usar assim, como é que eu uso as frequências de Nogier? Eu preciso entender a ação orgânica que cada uma delas tem. Então, como exemplo, né, a frequência A, eu vou falar um exemplo de cada um para vocês terem uma noção, né? A frequência A, ela tem um trabalho ao nível celular. Ela vai ajudar em toda e qualquer situação onde você sabe que existiu um comprometimento, inclusive de nível celular, ou seja, as lesões que destroem, que alteram um trabalho celular. Isso entra, por exemplo, processos inflamatórios, queimadura, lesões propriamente dito, né, para cicatrização, toda essa parte é envolvida na frequência A. A frequência B é uma frequência que favorece trocas teciduais, sejam trocas gasosas, sejam trocas metabólicas, seja síntese de substâncias, tudo o que você sabe que existe dois tipos de tecido, ou um tecido em si, que precisa fazer uma troca, que precisa ser passados componentes químicos de uma célula para outra, de um tecido para outro. Então, ela é uma frequência que tem uma ação muito importante ao nível metabólico. Já a frequência C é uma frequência que tem uma ação importante em questões motoras, de ação de motricidade, né? Então, toda vez que você precise de uma implementação na motricidade do corpo, você pode escolher a frequência C como meio de tratamento. A frequência D é uma frequência que age nas alterações de simetria. Quando a gente quer ter um controle motor adequado, é importante que os dois lados do nosso corpo tenham um funcionamento bom, um funcionamento bem controlado. Então, toda vez que a gente tem uma alteração de simetria entre hemicorpos, nós vamos pensar em utilizar a frequência D. A frequência E é uma frequência que afeta as funções, especialmente do nível segmentar do sistema nervoso central. Isso quer dizer o quê? Que a gente está lidando com todas as funções que envolvem a medula. Então, tudo que depende da medula para que seja efetuado é uma boa escolha o uso da frequência E. Quando a gente já está falando das frequências F, G e L, nós já estamos falando do nível suprassegmentar de ação do sistema nervoso central. A frequência F vai envolver as ações subcorticais. A frequência G, as ações corticais. E a frequência L, justamente ela tem esse nome, porque ela age na lateralidade cerebral, em todas as ações que dependem do intercâmbio de informações entre hemisférios direito e esquerdo, né? Então, quando eu vou escolher uma frequência para eu utilizar na auriculoterapia, antes eu preciso entender
qual é a ação dessa frequência. E eu preciso entender, obviamente, de diagnóstico. Eu preciso saber qual é o diagnóstico do paciente, eu preciso entender qual é o meu objetivo terapêutico em cima daquele diagnóstico, e daí sim eu vou ter condições de escolher qual dessas frequências vai ser o ideal para aquele tratamento. E não necessariamente precisa ser uma só. Eu posso sim fazer uma sequência de frequências para aquele tratamento. E aí eu ainda tenho algo importante para acrescentar sobre isso. Se isso que eu mostrei para vocês, essa imagem que ainda está aparecendo aqui para vocês da orelha, é a referência de uma pessoa saudável, não sei se essa pergunta passou pela cabeça de vocês. Como é que eu faço para descobrir, faltou um R ali, a disfunção? Como é que eu faço então? Se eu estou sabendo, né, eu já expliquei uma primeira forma de se utilizar as frequências de Nogier, através do conhecimento da ação orgânica que aquela frequência tem. Agora, se eu quiser realmente utilizar essa frequência como um meio de diagnóstico, e eu falei que a auriculoterapia é um método de diagnóstico e tratamento, eu vou precisar avaliar o paciente individualizadamente através dos 3 pilares da verdadeira auriculoterapia, que eu já apresentei para vocês e que eu vou falar mais uma vez, mas do ponto de vista do uso do laser. Então, a auriculoterapia, reforçando, é um método moderno de diagnóstico e tratamento baseado nas propriedades reflexas da orelha e estruturada em 3 pilares indispensáveis. É isso que faz da auriculoterapia a auriculoterapia. Detecção de pontos, sinal vascular e frequências de Nogier. Se a auriculoterapia é um método de diagnóstico e tratamento, cada parte deste processo, dessas 3 estruturas, tem um componente diagnóstico e um componente de tratamento, e não fugimos à regra com relação ao laser, né? Ao uso de luz como meio de recurso para oferecer frequências de Nogier. Então, as frequências de Nogier associadas ao sinal vascular também traz para a auriculoterapia um fator diagnóstico de extrema importância. Essa união entre o segundo e o terceiro pilar, e que só é possível de ser feita com essa especificidade que a gente quer através de estímulo luminoso, né, é o melhor recurso que nós temos para a diferenciação etiopatogênica do diagnóstico que tanto a gente quer fazer. E justamente o ACP da DMC tem esse diferencial. Por quê? Porque ele tem a possibilidade de nos oferecer essas frequências em baixa e alta potência. Então, como a gente tem essa possibilidade, a gente consegue diferenciar a parte diagnóstica na baixa potência do tratamento que a gente escolhe na sequência através da alta potência. Então, se eu, através desse aparelho, consigo, associado ao sinal vascular, verificar, deixa eu só retornar para vocês entenderem bem isso. Tô indo para o lugar. Eita, como é que eu faço? Vamos lá. Aqui, pronto. Então, se eu consigo fazer através do sinal vascular e de um aparelho que me permite uma emissão investigatória, eu consigo saber que essa zona C, por exemplo, que está em verde aqui para vocês, está fugindo da normalidade. Ela não está fazendo uma boa recepção de frequência C, que era o que ela para fazer. Ela não está fazendo. Então, se ela não está fazendo, isso vai gerar uma repercussão orgânica, uma disfunção e até mesmo uma patologia. Se, através do sinal vascular e da emissão de baixa potência, eu consigo ver qual é a resposta que vai acontecer nessa mesma zona, eu sei exatamente qual é a frequência que vai, então, consertá-la, entre aspas, né? Que vai trazer ali o estímulo corretivo preciso, adequado e individualizado para aquele paciente, volte, então, ao seu equilíbrio, trazendo, então, essa função novamente em ação,
né? Então, a gente vai ter o resultado através disso. Então, eu gostaria de reforçar, né, com essa frase do Dr. Paul Noguet, eu gostaria de reforçar o quanto a auriculoterapia é uma metodologia de extrema eficácia e ela alcança essa eficácia pela extrema precisão que ela alcançou nos 70, e no caso 71 anos que ela tem de existência. E eu gostaria, então, de finalizar essa conversa através de uma frase que eu gosto muito do próprio criador da auriculoterapia, o Dr. Paul Noguet. E ele fala o seguinte: seria simplista e ilusório pensar que uma agulhada em um ponto doloroso bastaria para a cura desejada. Essa manobra, feita sem conhecimentos suficientes, poderia mesmo ser nefasta. Um diagnóstico sólido é condição indispensável a toda boa terapêutica. E foi sempre com essa visão que o Dr. Paul Noguet evoluiu esse pensamento que ele iniciou em 51, né? Sempre em busca de mais resultados, sempre em busca de um diagnóstico diferencial dentro da auriculoterapia. Então, a auriculoterapia não é uma metodologia baseada em suposição. Eu suponho que o paciente tem uma dor no ombro porque ele falou que ele tem uma dor no ombro. Não, eu logicamente ouço o paciente, tudo que o paciente fala tem uma extrema importância, mas eu vou fazer um diagnóstico próprio da auriculoterapia. E esse diagnóstico só é possível através da ação desses 3 pilares que eu falei para vocês, dos quais frequências de Noguet é um deles, e dentro desse pilar, o uso do laser traz sim um avanço, traz uma especificidade tão importante que nos soluciona questões etiopatogênicas que nós gostaríamos muito de solucionar através da auriculoterapia. Então, era isso que eu tinha para dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, de aprofundar um pouco o conhecimento, especialmente das frequências de Noguet, em termos de uso de luz na auriculoterapia, como é o caso do laser, e eu gostaria de me colocar totalmente à disposição de todos vocês que, porventura, assistiram esta aula. Então, eu estou deixando aqui os meus contatos, né? O primeiro contato é o contato do nosso Instagram, que é o @escolanoguet. Pode mandar mensagem direta, né? Direct, que eu respondo pessoalmente, o e-mail, contato@escolanoguet.com.br. E se você quiser ter mais material sobre esse assunto, o nosso canal do YouTube é recheado de informações, de vídeos explicando tudo que concerne a auriculoterapia. Então, para você encontrar o nosso YouTube, é só digitar lá Escola Rafael Noguet de Auriculoterapia Clínica e você com certeza vai encontrar o nosso canal. E eu também gostaria de convidá-los para participar nessa semana, tá acontecendo a Jornada da Verdadeira Auriculoterapia. E se vocês também têm interesse em conhecer mais sobre a auriculoterapia, basta entrar ali no nosso Instagram, que com certeza já está ali o link de inscrição. E como eu disse, eu também estou disponível aí nesses meios. E caso você queira, né, ter essa informação, ter como se inscrever, é só perguntar e eu vou responder com todo prazer. Então, muito obrigada a Nupen, muito obrigada pelo convite, eu me sinto extremamente honrada em participar dessa semana, dessa imersão que vocês fizeram. Eu parabenizo a iniciativa, eu acho que é de extrema importância que nós, que seja trazido conhecimento sobre o uso não só do laser, mas de como ele pode ser útil em tantas áreas de conhecimento, né? Então, mais uma vez, parabéns e muito obrigada pelo convite, me sinto realmente muito honrada de fazer parte dessa imersão. Então é isso, muito obrigada e até.